Ela era tímida e nunca tinha se entregado a ninguém. Mas numa noite inesperada fez um pedido íntimo ao milionário, e desde então ele não conseguiu mais tirá-la da cabeça. O que será que ela pediu? Inscreva-se no canal e conte de onde você está assistindo. O som dos pratos se chocando na cozinha do Le Bernardin misturava-se com as conversas animadas dos clientes. Marina Santos ajeitou o avental pela 10ª vez naquela noite, sentindo as palmas das mãos suadas enquanto equilibrava a bandeja com 3 taças de vinho tinto. O restaurante nos Jardins estava particularmente movimentado para uma quarta-feira, especialmente com o evento corporativo que ocupava todo o salão reservado. Mesa 12, Marina. Eles estão esperando há 5 minutos, gritou Carlos, o maître, com aquele tom impaciente que ela já conhecia bem. Marina respirou fundo e seguiu em direção ao salão reservado, onde executivos de terno impecável discutiam negócios entre goles de vinho caros. Aos 22 anos, ela já estava acostumada com aquele mundo que parecia tão distante da sua realidade. Enquanto servia os milionários, sonhava com o dia em que se formaria em direito e não precisaria mais carregar bandejas para pagar a mensalidade da faculdade. O salão estava elegantemente decorado, com lustres de cristal projetando uma luz dourada sobre as mesas de mogno. Marina identificou rapidamente a mesa 12. 3 homens de meia idade discutiam animadamente sobre contratos e números que ela mal conseguia compreender. Aproximou-se com cuidado, tentando não chamar atenção. Com licença, senhores. Vinho tinto da casa, disse ela com um sorriso educado, começando a servir. Foi quando o viu. No canto do salão, um homem alto conversava ao telefone de costas para ela. Mesmo sem ver seu rosto, Marina notou a postura confiante, o terno perfeitamente cortado e a forma como os outros pareciam respeitá-lo à distância. Havia algo magnético nele, que a fez perder a concentração por alguns segundos. Obrigado, querida, disse um dos executivos, trazendo-a de volta à realidade. Marina sorriu e continuou servindo, mas seu olhar voltava inevitavelmente para o homem misterioso. Quando ele se virou, seus olhos se encontraram por um breve momento. Rafael Almeida tinha traços marcantes, cabelos escuros penteados para trás e olhos castanhos penetrantes que pareciam ler sua alma em segundos. Ela sentiu as bochechas corarem e desviou o olhar rapidamente. Terminando de servir a mesa 12, Marina se dirigiu para a cozinha, mas sua mente continuava na imagem daqueles olhos. Não era a primeira vez que atendia homens poderosos, mas nunca havia sentido aquela estranha energia no ar. Marina, mesa 15 está esperando as entradas, gritou Carlos mais uma vez. Ela balançou a cabeça, tentando se concentrar. Pegou uma nova bandeja, desta vez carregada com aperitivos sofisticados e uma garrafa de vinho branco especial. A mesa 15 ficava exatamente ao lado de onde o homem misterioso estava sentado, agora acompanhado de 2 outros executivos. Enquanto servia os aperitivos, Marina não conseguiu evitar escutar fragmentos da conversa da mesa ao lado. Falavam sobre um novo empreendimento imobiliário na Zona Sul, investimentos milionários e prazos apertados. A voz grave do homem que havia chamado sua atenção dominava a discussão com uma autoridade natural. O projeto Vila Madalena precisa estar pronto até dezembro. Não aceito atrasos, disse ele, e Marina reconheceu imediatamente o sotaque paulistano refinado da alta sociedade. Foi nesse momento que aconteceu. Distraída pela conversa e tentando servir o vinho branco, Marina tropeçou em seu próprio pé. A garrafa escapou de suas mãos, voando diretamente em direção à mesa ao lado. O líquido dourado se espalhou pela mesa e atingiu em cheio a camisa branca impecável do homem misterioso. O silêncio tomou conta do salão por alguns segundos. Marina sentiu seu mundo desabar, enquanto via a mancha de vinho se espalhando pela camisa caríssima. Todos os olhares se voltaram para ela, e sentiu o rosto pegar fogo de vergonha. Eu sinto muito. Foi um acidente, gaguejou correndo para pegar os guardanapos. Por favor, me desculpe, senhor. Eu vou pagar pela lavagem, eu prometo. Para sua surpresa, o homem não explodiu de raiva como ela esperava. Rafael Almeida olhou para a própria camisa, depois para Marina, e um sorriso discreto apareceu no canto de sua boca. Está tudo bem, disse ele calmamente, levantando-se e pegando um guardanapo. Acidentes acontecem.
Marina continuava se desculpando nervosamente, tentando ajudar a limpar a bagunça, quando Carlos apareceu como um furacão, vermelho de raiva e vergonha. Marina, o que você fez? Senhor Almeida, eu peço 1000 desculpas. Isso é inaceitável. Carlos praticamente gritou, fazendo uma reverência exagerada. Carlos, não precisa se exaltar. Como eu disse, foi apenas um acidente. Rafael respondeu com tranquilidade, seus olhos fixos em Marina. Qual é o seu nome? Marina Santos, senhor. Ela respondeu, ainda tremendo. Marina, ele repetiu, como se estivesse testando o som do nome. Você trabalha aqui há muito tempo? 2 anos, senhor. Eu trabalho para pagar a faculdade. Ela respondeu honestamente, sem saber por que estava compartilhando aquela informação pessoal. Rafael assentiu, estudando-a com curiosidade. Havia algo na sinceridade daquela jovem que o intrigava. Em seu mundo de negócios, estava acostumado com pessoas que sempre queriam algo dele, que mediam cada palavra antes de falar. Marina era diferente, genuína, sem filtros, real. Que curso você faz? Perguntou ele, ignorando completamente Carlos, que continuava se desculpando ao fundo. Direito, senhor. Estou no 4º período. Interessante, murmurou Rafael, pegando um cartão de visita do bolso interno do paletó. Marina Santos, estudante de direito que serve vinho em restaurantes caros. Você é diferente. Marina não sabia se aquilo era um elogio ou uma crítica, mas aceitou o cartão com mãos trêmulas. O papel era grosso, elegante, com letras douradas em relevo. Rafael Almeida, CEO Almeida Construções. Liga para o meu escritório amanhã de manhã. Diz que eu mandei. Talvez eu tenha uma proposta para você, disse ele, ajeitando o paletó sobre a camisa manchada. Uma proposta? Marina perguntou confusa. Você vai descobrir, Rafael respondeu com um sorriso enigmático. Até logo, Marina Santos. Ele saiu acompanhado de seus colegas, deixando Marina parada no meio do salão, segurando o cartão como se fosse um tesouro. Carlos continuou resmungando sobre profissionalismo e clientes importantes, mas ela mal estava ouvindo. Sua mente fervilhava com possibilidades e perguntas. O que um milionário como Rafael Almeida poderia querer com ela? E por que, mesmo depois de ter sido completamente humilhada, ela não conseguia parar de pensar naqueles olhos castanhos que pareciam guardar 1000 segredos? Marina mal conseguiu dormir naquela noite. Seguiu. Deitada em sua cama simples no pequeno apartamento, que dividia com 2 colegas de faculdade em Pinheiros, ela virava de um lado para o outro, sempre voltando a olhar para o cartão de visita na mesinha de cabeceira. A cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Rafael Almeida e aquele sorriso enigmático. Será que ele estava sendo sarcástico? Talvez seja uma pegadinha. Murmurou para si mesma pela 5ª vez, acendendo o abajur às 3 da manhã. O apartamento era pequeno e modesto, com móveis baratos e paredes que precisavam de uma nova pintura. O contraste com o mundo luxuoso do restaurante onde trabalhava não poderia ser maior. Marina pegou o celular e pesquisou sobre Rafael Almeida na internet. As informações que encontrou a deixaram ainda mais nervosa. Rafael Almeida, 32 anos, CEO da Almeida Construções, uma das maiores empresas do setor imobiliário do país. Patrimônio estimado em mais de 500 milhões de reais. Formado em engenharia civil pela USP e MBA em Harvard. Solteiro. As fotos mostravam um homem sempre impecável em eventos sociais, inaugurações e cerimônias de premiação. O que alguém assim poderia querer comigo? Sussurrou, escrolando pelas imagens no Google. Às 7 da manhã, Marina estava de pé tomando um café fraco na cozinha minúscula, enquanto suas colegas de apartamento ainda dormiam. Tinha aula às 9, mas não conseguia se concentrar nos livros de direito constitucional, que geralmente a absorviam completamente. Às 8h30, não aguentou mais. Pegou o telefone e discou o número do cartão. Almeida Construções, bom dia. Em que posso ajudá-la? Atendeu uma voz feminina, profissional e educada. Bom dia. Meu nome é Marina Santos. O senhor Rafael Almeida me pediu para ligar. Um momento, por favor. A linha ficou muda por alguns segundos. A senhorita pode vir ao escritório hoje às 2 da tarde? Avenida Faria Lima, 2000, Visap, 3º andar. Marina sentiu o coração acelerar. Sim, posso.
Mas posso saber do que se trata? O Sr. Almeida explicará pessoalmente. Até logo. A ligação foi encerrada, deixando Marina com mais perguntas do que respostas. Ela passou o resto da manhã na faculdade sem conseguir prestar atenção nas aulas, imaginando 1000 cenários diferentes para aquele encontro. O edifício da Almeida Construções era imponente, todo de vidro espelhado, que refletia o céu azul de São Paulo. Marina nunca havia estado na Faria Lima durante o horário comercial. O movimento de executivos, carros de luxo e a energia frenética dos negócios a intimidavam. Vestiu sua melhor roupa, uma saia preta simples, blusa branca e o único sapato social que possuía. O elevador subiu rapidamente até o 23º andar e Marina sentiu o estômago dar um nó a cada andar que passava. Quando as portas se abriram, ela se deparou com um ambiente que parecia saído de uma revista de decoração. Pisos de mármore, móveis modernos, obras de arte contemporânea nas paredes e uma vista panorâmica da cidade. Marina Santos? Perguntou uma mulher elegante, por volta dos 40 anos, vestindo um tailleur impecável. Sou Carla, assistente do Sr. Almeida. Ele está esperando. Marina seguiu Carla por um corredor repleto de salas de reunião, com paredes de vidro, onde executivos discutiam projetos em mesas enormes. O escritório de Rafael ficava no final do corredor, uma sala espaçosa, com uma mesa de mogno que parecia maior que seu quarto inteiro. Rafael estava de pé, de costas para a porta, olhando pela janela panorâmica. Usava um terno cinza escuro que realçava sua silhueta atlética. Quando se virou, Marina notou que ele havia trocado a camisa manchada por uma azul clara que destacava seus olhos. Marina Santos, pontual. Gosto disso, disse ele, indicando uma cadeira de couro à frente de sua mesa. Sente-se, por favor. Ela obedeceu, tentando controlar o nervosismo. Rafael se sentou do outro lado da mesa, estudando-a com aquele olhar penetrante que a havia marcado na noite anterior. Você deve estar se perguntando por que está aqui, começou ele, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Confesso que sim, Sr. Almeida. Rafael, pode me chamar de Rafael, corrigiu ele com um sorriso. Ontem à noite, depois do nosso pequeno acidente, fiquei pensando, sabe quantas pessoas já derrubaram coisas em mim? Vinhos, cafés, até mesmo um prato inteiro uma vez. Marina arregalou os olhos. Sério? Sério. E sabe qual foi a diferença? Todas se desculparam profusamente. Ofereceram dinheiro, bajularam, mentiram. Você foi diferente. Foi genuína. Se ofereceu para pagar pela lavagem da camisa com uma sinceridade que me tocou. Rafael se recostou na cadeira. Em meu mundo, Marina, sinceridade é uma moeda rara. Eu não entendo onde quer chegar, admitiu ela. Preciso de uma nova assistente pessoal. Carla está sendo promovida para gerente de projetos, uma posição que ela merece há tempos. Estou procurando alguém em quem possa confiar, alguém real. Você me interessou. Marina piscou várias vezes tentando processar a informação. Mas, senhor, Rafael, eu não tenho experiência. Trabalho como garçonete e estudo direito. Não sei nada sobre construção civil ou assistência executiva. Experiência se aprende, caráter não. Rafael pegou uma pasta sobre a mesa. O salário inicial seria de R$ 15.000 por mês, mais benefícios. Você teria um carro da empresa, plano de saúde completo e eu pagaria sua faculdade. Em troca, precisaria de dedicação total. Minha agenda é intensa, viajo constantemente, trabalho em horários pouco convencionais. Marina sentiu a cabeça girar. R$ 15.000? Era mais do que ela ganhava em 6 meses no restaurante. Isso é inacreditável. Mas por que eu? Por que não alguém qualificada? Porque qualificação técnica eu posso ensinar em 2 semanas. Mas não posso ensinar alguém a ser honesta, leal, a ter essa pureza que você demonstrou ontem. Rafael se levantou e caminhou até a janela. Minha vida é cercada de pessoas que sempre querem algo. Você foi a primeira pessoa em anos que se preocupou genuinamente em pagar pela camisa que estragou, mesmo sabendo que provavelmente custava mais que seu salário mensal. Marina se levantou também, caminhando até onde ele estava. A vista da cidade era deslumbrante daquela altura. Eu não sei o que dizer. Diga que vai aceitar. Rafael se virou para ela e, pela primeira vez, Marina viu vulnerabilidade em seus olhos.
Diga que vai me ajudar a lembrar que ainda existem pessoas reais neste mundo de aparências. Havia algo na voz dele, uma tristeza sutil que tocou o coração de Marina. Ela pensou em sua vida, as madrugadas estudando depois do trabalho, as contas apertadas no final do mês, a incerteza sobre o futuro. Depois olhou para Rafael, aquele homem poderoso que por algum motivo via algo especial nela. Eu aceito, disse ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi genuíno e transformador. Então seja bem-vinda a Almeida Construções, Marina Santos. Você começa segunda-feira. Quando se cumprimentaram, Marina sentiu uma corrente elétrica quando suas mãos se tocaram. Rafael também sentiu, e por um momento ficaram assim, conectados por algo que nenhum dos dois conseguia nomear ainda. Uma última coisa, disse Rafael, não soltando a mão dela imediatamente. Este mundo pode ser cruel, especialmente para alguém com sua sensibilidade. Se em algum momento se sentir perdida ou sobrecarregada, quero que me procure. Entendido? Marina assentiu, sentindo que sua vida havia mudado completamente em menos de 24 horas. Saiu do escritório caminhando nas nuvens, sem imaginar que Rafael havia ficado na janela, observando-a atravessar a rua lá embaixo, já sentindo uma estranha ansiedade para segunda-feira chegar. Nenhum dos dois sabia que aquele acordo profissional seria apenas o começo de algo muito mais profundo e complicado do que imaginavam. Segunda-feira chegou mais rápida do que Marina esperava. Ela havia passado o fim de semana em um turbilhão de emoções. Contou a novidade para as amigas, pediu demissão do restaurante, Carlos ficou boquiaberto, e comprou algumas roupas mais adequadas para o novo trabalho. Nada muito caro, mas pelo menos mais profissional que seus uniformes de garçonete. Às 7h30 da manhã, Marina estava na porta da Almeida Construções, segurando uma xícara de café da padaria da esquina e tentando acalmar os nervos. Vestia uma saia cinza, blusa rosa clara e o mesmo sapato social de sempre, sua única opção elegante. Os cabelos castanhos estavam presos em um coque simples e ela havia caprichado na maquiagem, tentando parecer mais madura. Chegou cedo. Ótimo sinal, disse uma voz familiar atrás dela. Marina se virou e encontrou Rafael saindo de um Mercedes preto. Mesmo às 7h30 da manhã, ele estava impecável. Terno azul marinho, gravata de seda e aquela postura confiante que a impressionava. Carregava uma pasta de couro e um café em um copo térmico caro. Bom dia, Rafael. Eu sempre acordo cedo para estudar, então... Marina se calou, percebendo que estava falando demais por nervosismo. Relax, Marina. Vamos subir. Carla vai te explicar a rotina antes de viajar para Brasília hoje à tarde, disse ele, indicando a entrada do prédio. No elevador, Marina sentiu o perfume masculino dele, algo sofisticado e sutil que a fazia ficar ligeiramente tonta. Rafael verificava e-mails no celular completamente concentrado, mas de vez em quando olhava para ela pelo reflexo das portas metálicas. Nervosa? Perguntou ele quando chegaram ao 23º andar. Um pouco, admitiu Marina. Normal. Eu também ficava nervoso no meu primeiro emprego. Trabalhei como estagiário numa construtora pequena aos 16 anos. O chefe era um tirano que gritava com todo mundo. Rafael sorriu com a lembrança. Mas foi lá que aprendi que queria ter minha própria empresa um dia. Marina ficou surpresa com a confidência. Não imaginava que alguém tão bem-sucedido havia começado como estagiário comum. E como chegou até aqui? Muito trabalho, alguns riscos calculados e sorte, mas principalmente trabalho, respondeu ele, abrindo a porta de seu escritório. Carla vai te mostrar tudo. Qualquer dúvida me procure. E Marina? Sim, obrigado por aceitar. Tenho um bom pressentimento sobre isso. As 2 horas seguintes passaram voando. Carla era paciente e detalhista, explicando cada aspecto do trabalho. Como Rafael gostava que sua agenda fosse organizada, quais tipos de ligação ele atendia pessoalmente, como preparar relatórios, organizar viagens e até mesmo suas preferências gastronômicas para reuniões de negócios. Ele é exigente, mas justo, explicou Carla, enquanto mostrava o sistema de arquivos digitais. Não gosta de surpresas na agenda, sempre quer café preto sem açúcar pela manhã, e quando está estressado, fica mais quieto do que irritado.
Rafael não é do tipo que grita. E a vida pessoal dele? Namorada, família? Marina perguntou, tentando soar casual. Carla hesitou por um momento. Ele é muito reservado. Perde poucos compromissos de trabalho, mas nunca perde o aniversário da mãe. Tem poucos amigos próximos, mas são para a vida toda. Quanto a namoradas... Bem, Rafael sai com algumas mulheres, mas nada sério nos últimos 2 anos. Marina assentiu, fingindo que aquela informação não a interessava particularmente. Ah, e mais uma coisa importante. Carla baixou a voz. Ele tem uma cicatriz no peito, do lado esquerdo. Acidente de carro aos 25 anos. Por pouco não morreu. Desde então ele não fala sobre o assunto e fica desconfortável quando alguém menciona. Só estou contando porque você pode acabar vendo em alguma reunião quando ele afrouxar a gravata ou algo assim. Às 10 da manhã, Rafael chamou Marina para sua primeira reunião oficial. Era uma apresentação de projeto para investidores e ela deveria tomar notas e organizar os documentos. A sala de reuniões estava cheia de homens de terno caros, todos com mais de 50 anos. Marina se sentou discretamente no canto, com notebook e bloco de anotações, tentando acompanhar a discussão sobre números milionários e cronogramas complexos. Rafael comandava a reunião com maestria. Sua voz era firme, os argumentos precisos, e Marina percebeu como os outros o respeitavam. Havia uma autoridade natural nele, que ia além da posição hierárquica. Era carisma puro. O empreendimento Vila Lobos será nosso maior projeto até hoje, explicava Rafael, apontando para gráficos na tela. 100 milhões em investimento, 200 unidades residenciais de alto padrão. Entrega prevista para dezembro de 2026. Um dos investidores, um homem grisalho de óculos, fez várias perguntas técnicas. Rafael respondeu todas com segurança, mas Marina notou que ele ocasionalmente olhava em sua direção, como se quisesse ter certeza de que ela estava acompanhando. Durante o intervalo, enquanto os homens conversavam informalmente, Rafael se aproximou dela. Como está sendo? Conseguindo acompanhar? Perguntou baixinho. É fascinante. Nunca imaginei a complexidade por trás de um prédio, respondeu Marina honestamente. Quer ver algo interessante? Rafael pegou um projeto arquitetônico sobre a mesa. Este apartamento de 300 metros quadrados custará 2,5 milhões. Sabe quantas famílias poderiam viver confortavelmente com esse dinheiro? Marina o olhou surpresa. Não esperava esse tipo de reflexão social de um empresário milionário. Por que continua nesse ramo, então? Perguntou ela genuinamente curiosa. Porque acredito que posso fazer diferente. 10% dos lucros da empresa vai para projetos habitacionais populares. Não divulgamos isso, mas construímos casas para famílias carentes em parcerias com ONGs. Rafael guardou o projeto. Dinheiro é poder, Marina, e poder pode ser usado para o bem ou para o mal. A reunião recomeçou, mas Marina já não via Rafael da mesma forma. Havia camadas naquele homem que ela estava apenas começando a descobrir. 2 semanas depois, Marina já havia se adaptado surpreendentemente bem à rotina da Almeida Construções. Chegava todos os dias às 7h30, organizava na agenda de Rafael, participava de reuniões e descobria que tinha muito mais capacidade de aprendizado do que imaginava. Rafael era um chefe exigente, mas paciente, e ela percebia que ele realmente se esforçava para ensiná-la. Naquela quinta-feira, porém, algo estava diferente. Rafael havia chegado mais tarde que o normal, com uma expressão tensa que Marina ainda não havia visto. Seu terno estava impecável como sempre, mas havia uma rigidez em seus movimentos que a preocupou. "Bom dia", disse ele secamente, passando direto para seu escritório sem o cumprimento casual de sempre. Marina trocou um olhar preocupado com Carla, que ainda estava terminando a transição de suas antigas funções. "Ele recebeu uma ligação ontem à noite. Problemas familiares", sussurrou Carla. "Quando isso acontece, ele fica assim. Dê espaço para ele hoje." Mas Marina, movida por uma preocupação genuína que ela mesma não conseguia explicar completamente, bateu na porta do escritório de Rafael 1 hora depois. "Entre", disse ele sem levantar os olhos dos papéis. "Trouxe seu café e os relatórios do projeto Moema", disse Marina, colocando tudo sobre a mesa. "Precisa de mais alguma coisa?" Rafael finalmente olhou para ela. Seus olhos estavam cansados, e Marina notou uma tensão em sua mandíbula que não estava lá antes.
Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse ele de repente. Claro, respondeu ela, sentando-se na cadeira à frente da mesa. Você é feliz? Digo, genuinamente feliz com sua vida? A pergunta a pegou de surpresa. Eu acho que sim. Por quê? Rafael se recostou na cadeira, passando as mãos pelos cabelos, um gesto que Marina estava aprendendo a reconhecer como sinal de estresse. Minha mãe me ligou ontem. Quer que eu me case logo, dê netos para ela. Assente a cabeça, como ela diz. Ele riu sem humor. Ela tem 65 anos, está sozinha desde que meu pai morreu e acha que casamento é a solução para tudo. Marina ouviu em silêncio, percebendo que Rafael precisava falar com alguém. O problema é que ela tem razão sobre uma coisa. Eu tenho 32 anos, construí um império, mas quando chego em casa à noite, tudo que tenho é um apartamento enorme e vazio. Trabalho tanto que às vezes esqueço que existe vida além destes escritórios. Você já foi apaixonado? Perguntou Marina suavemente. A pergunta fez Rafael parar e olhá-la com intensidade. Uma vez, há 5 anos, Beatriz. Achei que era amor, mas descobri que ela estava mais interessada na minha conta bancária do que em mim. Desde então, digamos que fico mais cuidadoso. Marina sentiu uma pontada estranha no peito ao imaginar Rafael com outra mulher, o que a confundiu. Era apenas seu chefe. Por que isso a incomodava? E você? Perguntou ele. Já foi apaixonada? Marina corou ligeiramente. Na verdade, não. Tive alguns namorados na faculdade, mas nada sério. Sempre foquei mais nos estudos e no trabalho. Aos 22 anos e nunca se apaixonou? Rafael pareceu genuinamente surpreso. É patético, eu sei. Marina disse, desviando o olhar. Não é patético, é raro. Você é rara, Marina Santos. O jeito como ele disse isso fez o coração dela acelerar. Havia algo na voz de Rafael, uma intensidade que a fazia sentir como se fosse a única pessoa no mundo naquele momento. O telefone tocou, interrompendo o momento. Rafael atendeu, voltando ao modo profissional, mas Marina notou que ele continuava olhando para ela enquanto falava sobre contratos e prazos. À tarde, Marina estava organizando arquivos quando Rafael apareceu ao seu lado. Preciso ir a uma inauguração hoje à noite, um evento social, muita gente importante. Normalmente levo Carla para fazer contatos, mas ela já viajou. Você toparia ir comigo? Marina sentiu um frio na barriga. Eu não tenho roupa adequada para esse tipo de evento. Isso tem solução. Carla deixou alguns vestidos no armário dela para emergências. Vocês têm o mesmo tamanho, aproximadamente. Rafael hesitou por um momento. Marina, você não precisa ir se não quiser. Mas seria bom ter alguém conhecido por perto. Havia vulnerabilidade naquela confissão que tocou o coração de Marina. Rafael Almeida, o empresário milionário que comandava reuniões com absoluta confiança, estava admitindo que se sentia sozinho em eventos sociais. Eu vou, disse ela impulsivamente. O sorriso que iluminou o rosto dele valeu qualquer ansiedade que Marina pudesse estar sentindo. 2 horas depois, ela estava no banheiro da empresa, vestindo um vestido preto elegante que Carla havia deixado. Era mais justo que ela costumava usar, realçando curvas que normalmente ficavam escondidas sob roupas profissionais conservadoras. Soltou os cabelos, deixando-os caírem em ondas suaves sobre os ombros, e caprichou na maquiagem. Quando saiu, Rafael estava esperando no corredor, mexendo no celular. Quando a viu, ele parou completamente, seu olhar percorrendo da cabeça aos pés de uma forma que fez Marina se sentir bonita e desejada pela primeira vez na vida. Você está... Uau! Disse ele, claramente perdido por palavras. O vestido fica bem? Perguntou Marina, insegura. Marina, você está deslumbrante, respondeu Rafael, aproximando-se dela. Mas preciso te avisar uma coisa. Neste tipo de evento, as pessoas vão assumir que somos mais do que chefe e funcionária. Você se importa? Marina sentiu o coração disparar. A ideia de ser vista como a acompanhante de Rafael a excitava e aterrorizava ao mesmo tempo. Eu consigo lidar com isso se você conseguir, respondeu ela, surpreendendo-se com a própria coragem. Rafael sorriu, oferecendo o braço para ela. Então vamos, minha lady. Temos um evento para conquistar. No elevador descendo, Marina sentiu a tensão sexual no ar. Rafael estava diferente, menos formal, mais próximo.
Quando suas mãos se tocaram acidentalmente, nenhum dos dois se afastou. Marina, disse ele quando chegaram ao térreo, obrigado por aceitar vir comigo. Faz tempo que não me sinto tão esperançoso sobre uma noite social. Ela o olhou nos olhos, vendo algo lá que a fez tremer por dentro. Fosse o que fosse que estava acontecendo entre eles, já havia ultrapassado os limites de uma relação profissional. E os dois sabiam disso. O evento acontecia no Hotel Copacabana Palace, um dos locais mais exclusivos de São Paulo para celebrações da alta sociedade. Marina nunca havia estado em um lugar tão luxuoso. Lustres de cristal, mármore italiano, flores importadas decorando cada canto. Quando saíram do Mercedes de Rafael, ela se sentiu como Cinderela chegando ao baile. Já respira, sussurrou Rafael ao seu ouvido, colocando a mão delicadamente em suas costas. Você pertence a este lugar tanto quanto qualquer pessoa aqui. O toque dele enviou arrepios pela coluna de Marina. Ela assentiu, tentando absorver a confiança que ele transmitia. O salão principal estava repleto de pessoas elegantes, mulheres com joias caríssimas, homens em smokings impecáveis, conversas em vários idiomas. Marina reconheceu alguns rostos da televisão, empresários famosos, políticos, celebridades. Era um mundo completamente novo para ela. Rafael Almeida! Gritou uma voz masculina animada. Um homem de aproximadamente 50 anos, barrigudo mas bem vestido, se aproximou com uma taça de champanhe. Cara, fazia tempo. E quem é esta belezura? Marina Santos, minha assistente executiva, apresentou Rafael mantendo a mão em suas costas. Marina, este é Eduardo Ferreira, da Ferreira Incorporações. Assistente executiva? Eduardo riu alto. Rafael, meu amigo, se minhas assistentes fossem assim, eu trabalharia até de madrugada. Prazer, Marina. Marina sorriu educadamente, mas notou a tensão na mandíbula de Rafael. Era claro que comentários desse tipo o incomodavam. Eduardo sempre foi sutil como um trator, murmurou Rafael no ouvido dela quando o homem se afastou. Ignore. Nas 2 horas seguintes, Marina observou Rafael navegar aquele mundo social com maestria. Ele cumprimentava pessoas importantes, discutia negócios de forma casual, sempre mantendo-a por perto e incluindo-a nas conversas quando possível. Ela se impressionou com a forma respeitosa como ele a tratava, nunca como um acessório, sempre como uma igual. Você está indo bem, disse ele durante um momento mais reservado, enquanto bebiam champanhe na varanda com vista para a cidade. Melhor que muitas pessoas que frequentam estes eventos há anos. Você fala isso para me tranquilizar? Perguntou Marina sorrindo. Falo porque é verdade. Você tem uma elegância natural, Marina. Não é algo que se compra ou se aprende, é algo que vem de dentro. O jeito como ele disse isso, olhando diretamente em seus olhos, fez o coração de Marina acelerar. Havia algo no ar entre eles, uma tensão que vinha crescendo nas últimas semanas e que agora parecia prestes a explodir. Rafael! Chamou uma voz feminina atrás deles. Quando se viraram, Marina viu uma mulher deslumbrante se aproximando. Alta, loira, com um vestido vermelho, que custava provavelmente mais que o salário de Marina em 1 ano. Seus movimentos eram calculados, sensuais, e havia uma familiaridade em seu sorriso que fez o estômago de Marina dar um nó. Beatriz, disse Rafael, e Marina imediatamente soube quem era. A ex-namorada, a mulher que havia quebrado o coração dele. Estava esperando encontrar você aqui, disse Beatriz, ignorando completamente Marina e colocando a mão no braço de Rafael. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar, respondeu Rafael friamente, mas Marina notou que ele não se afastou do toque dela imediatamente. Claro que temos. Sobre nós, sobre os erros que cometi, sobre... Beatriz finalmente olhou para Marina, avaliando-a de cima a baixo com um sorriso condescendente. Desculpe, você é? Marina Santos, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Ah, a assistente. O tom de Beatriz deixava claro o que ela pensava sobre a assistente estar ali. Rafael sempre foi generoso com funcionários. Marina sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, Rafael deu um passo à frente. Beatriz, você está sendo desrespeitosa com minha acompanhante. Sugiro que se retire. Acompanhante? Beatriz riu. Rafael, querido, não precisa fingir. Sabemos os dois que isso é temporário. Você e eu temos história, temos futuro.
O que tivemos acabou no dia em que descobri suas verdadeiras intenções, disse Rafael, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. E Marina não é apenas minha acompanhante. Ela é... Ele parou como se tivesse percebido que estava prestes a dizer algo que não podia voltar atrás. Ela é o quê? Provocou Beatriz. Marina olhou para Rafael, vendo conflito em seus olhos. Ela entendeu naquele momento que ele estava lutando contra algo que sentia por ela. Algo que ia muito além de uma relação profissional. Ela é importante para mim, disse Rafael finalmente, surpreendendo a todos, incluindo Marina. Beatriz ficou visivelmente abalada. Rafael, você não pode estar falando sério. Uma garçonete, ex-garçonete, corrigiu Marina, encontrando sua voz. E você está certa sobre uma coisa. Rafael é generoso, mas não da forma que você imagina. Ele enxerga potencial nas pessoas. Acredita nelas quando ninguém mais acredita. É uma qualidade rara em alguém da posição dele. Rafael olhou para Marina com uma mistura de admiração e algo mais profundo. Que tocante, disse Beatriz sarcasticamente. Rafael, quando você cansar desta brincadeira, me liga. Você sabe que nós dois somos inevitáveis. Ela se afastou, deixando um silêncio tenso entre Rafael e Marina. Marina, eu... começou Rafael. Não precisa explicar, disse ela suavemente. Ela é linda, e vocês têm história juntos. Temos passado, é diferente. Rafael se aproximou dela. O que eu disse ali, sobre você ser importante para mim, eu falei sério. Marina sentiu o mundo girar. Rafael, eu sei que isso complica tudo. Eu sei que sou seu chefe, que você é muito jovem, que nossa diferença social é enorme, mas não consigo fingir que não sinto algo por você, Marina. Desde aquela primeira noite no restaurante, você mexeu comigo de uma forma que não acontecia há anos. O coração de Marina batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu também sinto algo, mas tenho medo. Medo de quê? De não ser suficiente para você. De ser apenas uma distração até aparecer alguém do seu mundo como ela. Rafael pegou o rosto de Marina entre as mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. Marina Santos, você é a mulher mais real que já conheci. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Como isso poderia ser pouco? Antes que ela pudesse responder, ele a beijou. Foi um beijo suave no início, quase hesitante, mas quando Marina correspondeu, se tornou mais intenso, carregado de semanas de tensão reprimida. Quando se separaram, os dois estavam sem fôlego. Isso muda tudo, sussurrou Marina. Eu sei, respondeu Rafael. A pergunta é, você quer que mude? Marina olhou para aquele homem que havia transformado sua vida em apenas um mês. Viu nele não apenas o empresário milionário, mas o homem vulnerável que se escondia atrás do sucesso. Alguém que precisava de amor verdadeiro tanto quanto ela. Sim, disse ela, eu quero. A viagem de volta ao apartamento de Marina foi feita em um silêncio carregado de expectativa. Rafael havia insistido em levá-la em casa, dizendo que não se sentia confortável deixando-a pegar um táxi tão tarde. Mas os dois sabiam que havia mais do que cavalheirismo naquele gesto. O Mercedes deslizava pelas ruas vazias de São Paulo e Marina observava o perfil de Rafael enquanto ele dirigia. As luzes da cidade criavam jogos de sombra em seu rosto e ela ainda conseguia sentir o gosto do beijo deles em seus lábios. Marina, disse Rafael quando pararam no semáforo da Rua da Consolação, sobre o que aconteceu ali. Não quero que você se sinta pressionada por nada. Se quiser esquecer e manter apenas a relação profissional, você quer esquecer? Perguntou ela, interrompendo-o. Rafael a olhou nos olhos. Não, definitivamente não. Então não vamos esquecer. Quando chegaram ao prédio simples onde Marina morava, ele estacionou e desligou o motor. Ficaram ali por alguns momentos, nenhum dos dois querendo quebrar aquele momento. Quer subir para tomar um café? Perguntou Marina impulsivamente. Depois se arrependeu imediatamente. Desculpa, é besteira. Você provavelmente tem compromissos. Eu adoraria subir, disse Rafael suavemente. O apartamento de Marina nunca havia parecido tão pequeno e modesto quanto naquela noite, com Rafael ali dentro. Ele olhou ao redor discretamente, a sala minúscula com móveis simples, os livros de direito espalhados pela mesa de centro, as fotos dela com as amigas na geladeira. É aconchegante, disse ele.
E Marina percebeu que não havia nenhuma condescendência em sua voz. Mentiroso, riu ela indo para a cozinha preparar café. Seu apartamento deve ser maior que meu bairro inteiro. Maior sim, mas não tem isso. Rafael pegou uma foto dela formando-se no ensino médio, sorrindo orgulhosa ao lado dos pais. Não tem história, memórias, vida real. Marina parou de mexer o café e olhou para ele. Como assim? Rafael se sentou no sofá pequeno, que rangeu ligeiramente sob seu peso. Meu apartamento é um showroom, decorado por profissionais, móveis caros, obras de arte que comprei por investimento. Mas se você olhar, não vai encontrar uma foto minha, um objeto pessoal. Nada que diga quem eu realmente sou. E quem você realmente é, Rafael? Perguntou Marina, sentando-se ao lado dele com 2 xícaras de café. Até algumas semanas atrás eu não sabia mais. Tinha perdido isso no meio de tanto trabalho, tanto sucesso. Ele pegou a xícara, seus dedos roçando nos dela. Mas quando estou com você, lembro. Lembro do garoto que sonhava em construir casas para pessoas que precisavam, não apenas apartamentos de luxo para milionários. Marina sentiu o coração apertado. O que mudou? A vida, as contas, a pressão. É mais fácil ganhar dinheiro construindo para ricos do que para pobres. E no meio do caminho perdi um pouco da alma. Rafael a olhou intensamente. Até conhecer você. Eu não fiz nada de especial. Fez sim. Você me mostrou o que é ser genuíno novamente. Me lembrou que ainda existem pessoas que se importam mais com caráter do que com conta bancária. Marina colocou a xícara na mesinha e se virou completamente para ele. Rafael, preciso te contar uma coisa. Eu nunca estive com um homem. Intimamente, quero dizer. A confissão saiu mais direta do que ela pretendia, e ela viu surpresa nos olhos dele. Marina, eu sei que deve parecer ridículo, uma mulher de 22 anos que nunca, mas sempre foquei nos estudos, no trabalho, e nunca encontrei alguém que me fizesse querer. Ela parou corando. Até agora. Rafael colocou a xícara dele na mesa também e se aproximou dela no sofá. Isso não é ridículo, é lindo. Você é inexperiente. Provavelmente uma decepção comparada às mulheres do seu círculo social. Para, disse Rafael firmemente, pegando as mãos dela. Marina, olha para mim. Você acha que o que sinto por você tem alguma coisa a ver com experiência sexual? Não sei. Tem? Tem tudo a ver com quem você é. Sua pureza, sua honestidade, a forma como você vê o mundo. Você me faz sentir coisas que não sentia há anos. E se isso te assusta, se você não está pronta, Marina se inclinou e o beijou, interrompendo-o. Desta vez, foi ela quem tomou a iniciativa, derramando todos os sentimentos confusos e intensos que havia estado guardando nas últimas semanas. Quando se separaram, ela estava ofegante. Eu estou pronta. Talvez não para tudo, mas para descobrir, com você. Rafael a olhou com uma intensidade que a fez tremer. Marina, você tem certeza? Porque uma vez que cruzarmos essa linha, vai mudar tudo, eu sei. Mas já mudou, Rafael. Desde aquela primeira noite, quando você poderia ter me humilhado, mas escolheu ser gentil. Desde que você decidiu confiar em mim. Desde que eu percebi que você não é apenas meu chefe. Você é o homem por quem estou me apaixonando. A confissão ficou suspensa no ar entre eles. Rafael fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando uma batalha interna. Eu também estou me apaixonando por você, disse ele finalmente, e isso me aterroriza. Por quê? Porque eu poderia te machucar, porque meu mundo pode ser cruel com pessoas como você, pessoas boas, genuínas, porque a única diferença entre nós é dinheiro, Rafael, e dinheiro não define quem somos por dentro. Rafael sorriu, tocando o rosto dela delicadamente. Como você ficou tão sábia aos 22 anos? Tive uma infância simples, pais que me ensinaram valores. E talvez porque, diferente de você, nunca tive dinheiro suficiente para me perder no meio dele. Eles riram, e a tensão do momento se dissipou um pouco. Rafael puxou Marina para mais perto, e ela se aconchegou em seu peito, ouvindo os batimentos de seu coração. O que fazemos agora? Perguntou ela. Vamos devagar, descobrindo juntos, sem pressão, sem expectativas, além de sermos honestos um com o outro. Rafael beijou o topo da cabeça dela. E talvez você possa me ajudar a encontrar aquele garoto que sonhava em mudar o mundo.
E você pode me ajudar a descobrir a mulher que posso me tornar. Ficaram assim por um longo tempo, abraçados no sofá pequeno, cada um perdido em pensamentos sobre como suas vidas haviam mudado completamente em questão de horas. Quando Rafael finalmente foi embora, já passava das 2 da manhã. Marina ficou na janela, vendo o Mercedes se afastar com o coração cheio de esperança e medo ao mesmo tempo. Ela não fazia ideia de que, no apartamento de cobertura em Moema, Rafael estava passando pela mesma mistura de emoções, olhando para a cidade pela janela panorâmica e se perguntando se estava pronto para entregar seu coração novamente. O que nenhum dos dois imaginava era que Beatriz não havia desistido tão facilmente e que ela já estava planejando uma forma de separar o casal antes que seu relacionamento se solidificasse. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções para Marina e Rafael. No escritório, mantinha um profissionalismo impecável. Ela continuava sendo sua assistente eficiente. Ele continuava sendo o CEO exigente, mas respeitoso. Porém, os olhares que trocavam durante as reuniões carregavam uma intimidade nova. E pequenos gestos. Um toque discreto na mão ao passar documentos, um sorriso cúmplice quando ninguém estava olhando, revelavam a mudança em seu relacionamento. Naquela quinta-feira de manhã, Marina chegou ao escritório e encontrou uma rosa vermelha sobre sua mesa, junto com um bilhete escrito à mão. Para a mulher que está colorindo meu mundo cinza. R. Ela sorriu, guardando a rosa na gaveta discretamente. Era o tipo de gesto romântico que Rafael havia começado a fazer, pequenos, mas significativos. Na noite anterior, ele havia aparecido em seu apartamento com livros sobre arquitetura sustentável, dizendo que queria mostrar os projetos sociais que planejava implementar. Passaram horas conversando sobre sonhos e planos, e Marina descobriu um lado sonhador de Rafael que ele escondia do mundo dos negócios. Bom dia, Marina, disse Carla, chegando com uma pilha de documentos. Rafael pediu para revisar estes contratos com você. E... posso fazer uma pergunta pessoal? Marina sentiu um frio na barriga. Claro, você e Rafael, há algo acontecendo entre vocês? A pergunta direta fez Marina corar, mas ela tentou manter a compostura. Por que pergunta? Porque trabalho com ele há 5 anos e nunca o vi tão leve. Ele está sorrindo mais, chegando mais cedo, saindo mais tarde para compromissos pessoais. Carla sorriu com carinho. E porque ontem ele perguntou se eu conhecia alguma floricultura boa. Marina não soube o que responder. Ela e Rafael haviam concordado em manter discrição absoluta no trabalho, mas aparentemente não estavam sendo tão discretos quanto pensavam. Carla, Relax, querida. Não vou contar para ninguém. Só queria dizer que, seja lá o que esteja acontecendo, está fazendo bem para ele. E para você também. Está radiante. Antes que Marina pudesse responder, Rafael apareceu na porta de seu escritório. Marina, preciso que você me acompanhe numa visita à obra hoje. E Carla, os contratos da Brookfield estão prontos? Sobre sua mesa, chefe, respondeu Carla com um sorriso maroto antes de se afastar. Rafael se aproximou da mesa de Marina, fingindo verificar a agenda enquanto sussurrava. Gostou da rosa? Adorei. Mas Rafael, acho que Carla desconfia. Carla é discreta. E mesmo que não fosse, Rafael hesitou. Marina, não posso mais fingir que você é apenas minha funcionária. Pelo menos não para mim mesmo. A obra que visitaram ficava na Zona Sul, um empreendimento de classe média que Rafael estava desenvolvendo. Durante o trajeto no carro, ele explicou que aquele projeto era especial. Apartamentos menores, preços mais acessíveis, financiamento facilitado. É um teste, disse ele enquanto dirigia. Se der certo, quero expandir essa linha. Construir para pessoas reais, não apenas para milionários. Na obra, Marina observou Rafael interagir com pedreiros, engenheiros e arquitetos. Ele conhecia cada detalhe do projeto, tratava todos com respeito independente da função, e sua paixão pelo trabalho era evidente. Era diferente do Rafael empresário das reuniões corporativas, mais humano, mais próximo de suas origens. Seu namorado entende muito disso, comentou João, o mestre de obras, quando Rafael se afastou para atender uma ligação. Marina corou intensamente. Ele não é meu namorado, é meu chefe, João riu. Claro que é, e eu sou o Papa.
Moça, sou casado há 30 anos. Sei reconhecer um homem apaixonado quando vejo um. Quando Rafael voltou, encontrou Marina visivelmente perturbada. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele preocupado. As pessoas estão percebendo, Rafael. Sobre nós. Rafael olhou ao redor da obra, depois pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. E isso te incomoda? Me assusta. E se alguém do escritório descobrir? E se seus sócios acharem que é falta de profissionalismo? E se... Marina, pare. Rafael se virou para ela completamente. Eu não me importo com o que as pessoas pensam. Me importo com o que você pensa, com o que você sente. Mas seu negócio? Meu negócio é próspero porque sou competente, não porque sou solteiro. E qualquer pessoa que questionar minha capacidade profissional por causa da minha vida pessoal não merece meu respeito. A convicção na voz dele a tranquilizou um pouco, mas Marina ainda sentia o peso da diferença social entre eles. Naquela noite, Rafael a levou para jantar em um restaurante pequeno e aconchegante em Vila Madalena, bem diferente dos lugares sofisticados onde costumavam ser vistos. Era íntimo, discreto, perfeito para uma conversa honesta. Preciso te contar sobre minha família, disse Rafael depois que pediram a comida. Minha mãe, especificamente. O que tem ela? Helena Almeida é intensa. Ela vem de uma família tradicional paulistana. Valores muito conservadores sobre relacionamentos, casamento, posição social. Rafael brincou com o guardanapo. Quando eu trouxer você para conhecê-la, e quero fazer isso em breve, ela vai te questionar sobre tudo. Sua família, sua educação, suas intenções comigo. Marina sentiu o estômago apertar. Ela não vai gostar de mim. Ela vai te amar quando conhecer quem você realmente é. Mas no início, pode ser difícil. Rafael, talvez não seja uma boa ideia. Eu não quero causar problemas entre você e sua família. Rafael pegou a mão dela por cima da mesa. Marina, minha mãe passa a vida me apresentando filhas de amigos dela, todas adequadas para minha posição social. Mulheres formadas em universidades caras, que falam 3 idiomas, que sabem qual garfo usar em cada prato. Exatamente. Mulheres adequadas. Eu não sou. Você está certa. Você é melhor. Você é real. E se minha mãe não conseguir ver isso, o problema é dela, não seu. A sinceridade em sua voz comoveu Marina, mas ela ainda sentia o peso da insegurança. E se ela estiver certa? E se eu realmente não for adequada para seu mundo? Rafael se levantou, contornou a mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira dela, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes. Marina Santos, me escuta bem. Eu passei 5 anos conhecendo mulheres adequadas, mulheres bonitas, educadas, sofisticadas. E sabe o que todas elas tinham em comum? Nenhuma me fazia sentir vivo como você me faz sentir. Rafael, as pessoas estão olhando, sussurrou Marina embaraçada. Deixa olharem. Você me faz querer ser um homem melhor. Me faz lembrar por que comecei a construir casas. Por que quis ter minha própria empresa. Você trouxe cor para minha vida em preto e branco. Ele pegou as 2 mãos dela. Se isso não é adequado, então adequado está superestimado. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu te amo, disse ela impulsivamente. Depois arregalou os olhos, percebendo o que havia dito. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi transformador. Eu também te amo, Marina. Mais do que pensei que fosse possível amar alguém. Ele se levantou e a beijou ali mesmo, no meio do restaurante, sob os olhares aprovadores dos outros casais e o sorriso do garçom. Era um beijo cheio de promessas, de esperança, de amor verdadeiro. Quando se separaram, Marina sabia que havia chegado ao ponto de não retorno. Estava completamente apaixonada por Rafael Almeida e não havia mais como voltar atrás. O que ela não sabia era que 3 mesas atrás deles uma mulher loira fotografava tudo com o celular. Um sorriso vingativo no rosto. Beatriz havia contratado um detetive particular para seguir Rafael e agora tinha exatamente o que precisava para executar seu plano. Montesinissimo Pisati foi. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma sensação estranha no peito. Havia sonhado com Rafael durante toda a noite. Sonhos doces misturados com pesadelos, onde pessoas riram dela, onde ela não pertencia ao mundo dele. Balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos negativos,
Rafael a amava. Havia dito isso claramente e era isso que importava. Chegou ao escritório mais cedo que o normal, ansiosa para vê-lo. Encontrou uma xícara de café especial em sua mesa, o café caro que Rafael pedia para reuniões importantes, junto com outro bilhete. Para alimentar a energia da mulher mais incrível que conheço. Te amo. R. Marina sorriu, guardando o bilhete junto com o anterior. Estava organizando a agenda do dia quando Carla apareceu, com uma expressão preocupada no rosto. Marina, preciso te mostrar uma coisa, disse ela, hesitante. O que foi? Carla colocou um tablet sobre a mesa, mostrando um site de fofocas sociais. A manchete fez o sangue de Marina gelar. Milionário Rafael Almeida, flagrado em romance com funcionária. A foto era clara demais. Rafael ajoelhado ao lado da cadeira dela no restaurante, as duas mãos dele segurando as dela. O momento exato do beijo. A legenda era ainda pior. O CEO da Almeida Construções surpreende ao trocar socialites por garçonete promovida. Será amor verdadeiro ou mais um capricho dos ricos? Como conseguiram essa foto? Perguntou Marina, sentindo náusea. Alguém estava seguindo vocês. E Marina, tem mais. Carla rolou a página, mostrando mais fotos. Ele saindo do carro na obra, Rafael tocando o rosto dela na varanda do hotel na noite do evento. Até mesmo uma foto granulada deles se beijando na porta do prédio de Marina. Foi a Beatriz, disse uma voz atrás delas. Rafael estava na porta, com o rosto mais sério que Marina já havia visto. Usava um terno preto que o fazia parecer ainda mais imponente, mas havia raiva em seus olhos. Como sabe? Perguntou Marina, levantando-se. Porque ela me ligou há 10 minutos, fingindo preocupação, perguntando se eu havia visto as terríveis fofocas sobre mim. Rafael se aproximou, pegando o tablet para ver as fotos. Ela estava orgulhosa demais disso para não ser responsável. Rafael, eu sinto muito. Isso vai prejudicar sua empresa, sua reputação. Que se dane minha reputação, disse ele firmemente. O que me preocupa é você. Como está se sentindo? Marina olhou para as fotos novamente. Nos comentários, pessoas debatiam se ela era interesseira, se Rafael estava passando por uma crise de meia-idade, se o relacionamento duraria. Algumas mulheres defendiam o direito deles de se amarem, mas a maioria estava sendo cruel. Como se eu fosse um troféu barato, admitiu ela com a voz embargada. Rafael fechou o tablet e colocou as mãos no rosto dela. Marina, me olha. Você não é um troféu, você é a mulher que amo. E não vou deixar ninguém tratar você como menos que isso. Mas e se eles estiverem certos? E se eu for apenas um capricho seu? Para, disse Rafael com firmeza. Marina, ontem à noite você me disse que me ama. Era verdade? Sim, mas... E eu te disse que te amo. Você acredita em mim? Acredito. Mas isso não muda o fato de que somos de mundos diferentes. Rafael suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Carla, pode nos dar uns minutos? Quando ficaram sozinhos, Rafael fechou a porta do escritório e se sentou na beirada da mesa de Marina. Quer saber sobre mundos diferentes? Meu pai era pedreiro. Minha mãe, doméstica. Cresci numa casa de 2 cômodos em Capão Redondo, dormindo numa cama com meu irmão mais novo. Consegui estudar com bolsa. Trabalhei desde os 14 anos para ajudar em casa. Marina o olhou surpresa. Você nunca contou isso. Porque aprendi que neste mundo dos negócios, origem humilde é vista como fraqueza. Então criei uma persona, um personagem que nasceu em berço de ouro. Mas com você posso ser quem realmente sou. Por que está me contando isso agora? Porque quero que entenda que não somos de mundos diferentes, Marina. Viemos do mesmo mundo. A diferença é que eu tive sorte, trabalhei duro e algumas apostas deram certo. Mas por dentro, ainda sou aquele garoto que sonhava em construir casas para pessoas como meus pais. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Você abandonou sua família quando ficou rico? Nunca. Meu pai morreu 5 anos atrás, mas até o último dia ele teve o melhor tratamento médico que o dinheiro podia comprar. Minha mãe tem uma casa confortável, uma pensão que garante sua independência. E meu irmão, bem, ele escolheu continuar pedreiro por amor ao ofício, mas também tem sua vida garantida. Por que esconde isso? Porque no mundo dos negócios, vulnerabilidade é vista como fraqueza, mas você me faz querer ser vulnerável, ser real. Rafael pegou as mãos dela.
Marina, essas fotos, esses comentários, são apenas ruído. O que importa somos nós dois. Marina queria acreditar, mas o peso dos comentários maldosos ainda a incomodava. E se sua mãe ver isso? E se ela decidir que eu realmente não sou adequada? Então ela vai ter que aceitar que perdeu o filho. Porque, Marina, eu escolho você. Todos os dias eu escolho você. Antes que Marina pudesse responder, o telefone de Rafael tocou. Ele olhou a tela e franziu o senho. É minha mãe. Provavelmente viu as notícias. Ele atendeu. Alô, mãe. Marina podia ouvir a voz agitada da mulher do outro lado da linha, mas não conseguia entender as palavras. O rosto de Rafael foi ficando cada vez mais tenso. Mãe, você não entende. Não, ela não é interesseira. Mãe, me escuta. Ele suspirou pesadamente. Está bem, estaremos lá no domingo para o almoço. Mas eu aviso, trate ela com respeito ou não me verá mais. Ele desligou e olhou para Marina com uma expressão mista de determinação e apreensão. Domingo vamos almoçar com minha mãe. Ela quer te conhecer. Rafael, não sei se é uma boa ideia. É a melhor ideia. Porque é hora dela conhecer a mulher por quem seu filho está perdidamente apaixonado. E é hora de você ver que, independente de qualquer coisa, eu não vou deixar ninguém nos separar. Marina assentiu tentando encontrar coragem. Mas no fundo do coração, sabia que o almoço de domingo seria o maior teste que seu relacionamento enfrentaria até agora. E enquanto Rafael a abraçava, tentando transmitir confiança, nenhum dos dois imaginou que Beatriz já estava planejando o próximo movimento. Uma revelação que poderia destruir não apenas o relacionamento deles, mas também a empresa que Rafael havia construído com tanto esforço. O domingo chegou carregado de tensão. Marina havia passado a noite de sábado no apartamento de Rafael pela primeira vez. Com cobertura luxuosa em Moema que realmente parecia saído de revista, como ele havia dito. Apesar do ambiente impressionante, ela se sentiu surpreendentemente confortável ali, especialmente quando Rafael cozinhou para ela, revelando mais um lado íntimo de sua personalidade. Minha mãe mora numa casa em Higienópolis que comprei para ela há 3 anos, explicou Rafael enquanto se arrumavam para o almoço. É tradicional, formal. Ela vai tentar te intimidar, mas não é por maldade. É porque tem medo que eu me machuque novamente. Marina ajustou o vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. Elegante, mas não ostensivo, tentando encontrar o equilíbrio perfeito entre respeitosa e autêntica. Rafael, se ela não gostar de mim, ela vai gostar. Impossível não gostar. Ele se aproximou, ajeitando uma mecha do cabelo dela. E mesmo que não goste no início, vai mudar de opinião quando perceber o quanto você me faz feliz. A casa de Helena Almeida era exatamente como Marina havia imaginado. Imponente, decorada com móveis antigos caros, quadros clássicos nas paredes e um jardim perfeitamente cuidado. Quando tocaram a campainha, Marina sentiu o estômago dar um nó. A porta foi aberta por uma senhora de aproximadamente 65 anos, ainda bonita, com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e roupas caras, mas sóbrias. Helena Almeida tinha a mesma postura elegante do filho, mas seus olhos castanhos escuros analisaram Marina de cima a baixo em segundos. Rafael, meu filho, disse ela, beijando o rosto dele calorosamente antes de se voltar para Marina com um sorriso educado, mas frio. E você deve ser Marina. Senhora Almeida, é um prazer conhecê-la, disse Marina, oferecendo a mão. Helena a cumprimentou formalmente, sem o calor que havia demonstrado com Rafael. Entrem, por favor. O almoço está quase pronto. A sala de jantar era formal, com uma mesa de mogno para 12 pessoas, cristais e porcelanas finas. Marina se sentiu completamente fora de lugar, mas Rafael segurou sua mão discretamente, transmitindo confiança. Então, Marina, começou Helena assim que se sentaram. Rafael me contou que você trabalha para ele, como assistente executiva, não é? Sim, senhora. Comecei há 2 meses. Interessante. E antes disso? Marina sentiu a pergunta como um teste. Trabalhava como garçonete e estudava Direito. Ah, Direito. Em qual universidade? Universidade Anhembi Morumbi. Helena assentiu com um sorriso que não chegava aos olhos. Uma instituição popular. E sua família, querida? O que fazem? Rafael se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Mãe, está tudo bem, Rafael, disse Marina,
respirando fundo. Meu pai é mecânico, minha mãe é costureira. Vivemos em Osasco, numa casa simples, mas cheia de amor. Que interessante, murmurou Helena, claramente não achando interessante em absoluto. O almoço prosseguiu com Helena fazendo perguntas cada vez mais diretas sobre a vida de Marina, suas ambições, seus planos futuros. Cada pergunta era formulada de forma educada, mas o subtexto era claro. O que você quer do meu filho? E me diga, Marina, disse Helena enquanto serviam a sobremesa, quais são suas intenções com Rafael? Mãe, explodiu Rafael, isso é inaceitável. Não, Rafael, deixa ela responder, disse Helena friamente. Tenho o direito de saber que tipo de mulher está interessada no meu filho. Marina sentiu todas as inseguranças dos últimos dias, voltando com força total. Olhou para Rafael, que estava visivelmente irritado, depois para Helena, que a encarava com expectativa. Senhora Almeida, começou Marina com voz firme, eu amo seu filho, não pelo dinheiro dele, não pela posição social, mas pelo homem que ele é, pela forma como ele trata as pessoas, pela paixão que tem pelo trabalho, pela gentileza que demonstra mesmo quando não precisa. Amor, Helena riu secamente. Querida, você tem 22 anos. O que sabe sobre amor? Sei que quando Rafael sorri, meu dia fica melhor. Sei que ele trabalha incansavelmente não apenas para ganhar dinheiro, mas para construir algo significativo. Sei que ele tem pesadelos às vezes, por causa do acidente que quase o matou, e que acordar ao lado dele me faz querer protegê-lo do mundo inteiro. Rafael olhou para Marina com surpresa. Ela nunca havia mencionado saber sobre os pesadelos. Sei que ele doa 10% dos lucros da empresa para projetos sociais e não gosta que ninguém saiba disso, continuou Marina. Sei que ele liga para a senhora todos os domingos às 9 da manhã, religiosamente, porque sabe que ela fica preocupada. E sei que ele carrega uma foto do pai na carteira, mesmo 5 anos depois da morte dele. Helena ficou em silêncio, claramente não esperando que Marina soubesse tantos detalhes íntimos sobre Rafael. E quanto ao que quero dele, Marina se levantou. Quero a chance de construir uma vida juntos. Quero apoiá-lo quando ele estiver inseguro, celebrar com ele quando conseguir realizar seus sonhos e talvez um dia dar a ele filhos que carreguem sua bondade e sua determinação. Marina, sussurrou Rafael emocionado. Mas, senhora Almeida, Marina se virou para Helena. Se a senhora achar que não sou boa o suficiente para seu filho, eu entendo. Eu venho de uma família simples, não tenho dinheiro, não frequentei as melhores escolas, mas posso prometer uma coisa. Jamais vou amar Rafael menos do que ele merece ser amado. O silêncio na sala era ensurdecedor. Helena estudou Marina por longos segundos, seus olhos escrutinando cada detalhe da jovem à sua frente. Você realmente o ama, disse Helena finalmente, mais como uma constatação do que uma pergunta. Com cada fibra do meu ser, respondeu Marina sem hesitar. Helena se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim. Rafael, deixe-me conversar com Marina sozinha por alguns minutos. Rafael hesitou. Mãe, não vou deixar você... Vai sim, disse Marina suavemente. Está tudo bem. Quando Rafael saiu, Helena se virou para Marina. Sente-se, querida. Marina obedeceu, preparando-se para o pior. Você sabe por que estou sendo tão dura? Perguntou Helena. Porque me ama e quer protegê-lo. Exato. Rafael é meu único filho vivo, Marina. Perdi outro bebê quando Rafael tinha 3 anos. Ele é tudo o que tenho e já o vi ser machucado por uma mulher que fingia amá-lo. Beatriz, Helena assentiu. Aquela víbora quase destruiu meu filho. Quando descobriu que ela estava com ele apenas pelo dinheiro, Rafael ficou arrasado. Passou meses trabalhando dia e noite para não pensar na dor. Jurei que nunca mais deixaria uma mulher machucá-lo assim. Eu entendo. Mas observando você hoje, Helena suspirou. Você conhece meu filho melhor do que eu imaginava. E a forma como ele olha para você é como o pai dele olhava para mim. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Senhora Almeida. Helena. Pode me chamar de Helena. A mulher mais velha se sentou ao lado de Marina. Não vou mentir, querida. Preferiria que meu filho se casasse com alguém da nossa classe social. Seria mais fácil, menos complicado. Mas complicado não significa errado. Obrigada por dar uma chance para mim. Não estou dando uma chance, Marina. Estou reconhecendo algo que já existe.
Meu filho está apaixonado por você, e você por ele. E se há uma coisa que aprendi na vida, é que amor verdadeiro é raro demais para ser desperdiçado por preconceitos. Quando Rafael voltou à sala, encontrou as duas mulheres conversando animadamente sobre a faculdade de Marina e os projetos sociais da empresa. "Tudo bem aqui?" perguntou ele cauteloso. "Mais do que bem", respondeu Helena, levantando-se para abraçar o filho. "Marina é uma jovem especial, Rafael, você escolheu bem." O alívio no rosto de Rafael era palpável. "Então vocês duas..." "Somos amigas agora", disse Marina sorrindo. "Mas Marina", disse Helena, ficando séria novamente, "preciso te avisar sobre uma coisa. Vi as fotos nos jornais. Beatriz não vai desistir facilmente. Ela é vingativa e perigosa. Tenham cuidado." As palavras de Helena ecoaram na mente de Marina durante todo o caminho de volta. Ela não sabia que, naquele exato momento, Beatriz estava em uma reunião com alguns dos maiores concorrentes de Rafael, oferecendo informações privilegiadas sobre os projetos da Almeida Construções em troca de uma quantia astronômica. A guerra estava apenas começando. A segunda-feira chegou com uma sensação de alívio para Marina. O almoço com Helena havia sido melhor do que ela esperava, e pela primeira vez desde que começaram a se relacionar, ela sentia que talvez realmente pudesse ter um futuro com Rafael. Chegou ao escritório mais confiante, com a certeza de que o pior havia passado. Mas essa sensação de tranquilidade durou exatamente 15 minutos. "Marina, precisa ver isso", disse Carla, correndo em direção à sua mesa com o tablet na mão e o rosto pálido. O site da maior revista de negócios do país estampava uma manchete devastadora. "Almeida Construções pode estar envolvida em esquema de corrupção. Ex-funcionária denuncia irregularidades em licitações." Marina sentiu o mundo girar. A matéria citava fontes anônimas que alegavam que a empresa de Rafael ganhava licitações públicas através de propinas e superfaturamento. Havia documentos, e-mails e até mesmo gravações de áudio que pareciam incriminar a construtora. "Onde está Rafael?" perguntou Marina, tentando manter a voz firme. "Reunião de emergência com os advogados da empresa. Chegou à meia hora e foi direto para a sala de crise." Marina correu para a sala de conferências principal, onde encontrou Rafael cercado por uma dúzia de homens de terno, todos falando ao mesmo tempo. Ele estava mais pálido do que ela jamais havia visto, mas mantinha a postura ereta e autoritária. "Rafael!" chamou ela da porta. Ele olhou para ela, e Marina viu algo que nunca havia visto nos olhos dele. Medo. Não medo físico, mas medo de perder tudo pelo que havia trabalhado a vida inteira. "Marina, não agora", disse um dos advogados rudemente. "Estamos lidando com uma crise corporativa séria." "Ela fica", disse Rafael firmemente. "Marina, entra." Durante a hora seguinte, Marina ouviu os advogados explicarem a gravidade da situação. As acusações eram específicas demais para serem inventadas. Os documentos pareciam autênticos, e algumas das gravações eram claramente da voz de Rafael discutindo projetos. "A boa notícia é que as gravações foram editadas", explicou o Dr. Mendes, o advogado principal. "Estão fora de contexto, manipuladas. Podemos provar isso. A má notícia é que isso vai levar tempo, e até lá, a reputação da empresa pode estar arruinada." "Quem fez isso?" perguntou Rafael, embora Marina suspeitasse que ele já soubesse a resposta. "Estamos investigando, mas..." Dr. Mendes hesitou. "Rafael, algumas dessas informações só poderiam ter vindo de alguém muito próximo à empresa. Alguém com acesso aos seus e-mails, às suas conversas, aos seus arquivos." Marina sentiu um arrepio na espinha. "Vocês acham que é alguém de dentro? Ou alguém que teve acesso através de uma pessoa de dentro?" disse doutor Mendes, olhando significativamente para Marina. "Do que você está insinuando?" perguntou Rafael, percebendo a implicação. "Rafael, essa Marina, ela começou a trabalhar aqui quando?" "Não", disse Rafael, levantando-se abruptamente. "Nem pensem em culpar Marina por isso. Rafael, seja racional. Ela apareceu do nada. Você a promoveu rapidamente. Ela tem acesso a tudo." Dr. Mendes abriu uma pasta. "E, coincidentemente, essas acusações apareceram logo depois que vocês assumiram publicamente o relacionamento." Marina sentiu náusea. "Vocês acham que eu..."
Eu não acho nada. Só estou considerando todas as possibilidades, disse Dr. Mendes friamente. A possibilidade que vocês deveriam considerar é a Beatriz Moreira, disse Rafael com raiva. Ela tem motivação, conexões e recursos para fazer isso. Mas ela não tem acesso aos seus arquivos pessoais, não como a senhorita Marina tem. O silêncio na sala era sufocante. Marina olhou ao redor e viu desconfiança nos olhos de alguns dos homens presentes. Sentiu-se pequena, inadequada, exatamente como havia se sentido antes de ganhar a confiança de Rafael. Eu acho que deveria sair, disse ela com voz embargada. Não, você fica, disse Rafael pegando a mão dela. E vocês vão parar com essas insinuações agora mesmo. Rafael, você não está pensando com clareza, insistiu Dr. Mendes. Sua reputação profissional está em jogo. Não pode deixar sentimentos pessoais. Meus sentimentos pessoais são problema meu, explodiu Rafael. E Marina Santos tem mais integridade que qualquer pessoa nesta sala. Se vocês não conseguem fazer seu trabalho sem acusar inocentes, talvez eu precise de novos advogados. Marina nunca havia amado Rafael mais do que naquele momento, vendo-o defendê-la mesmo quando isso poderia prejudicar sua própria situação. Mas também nunca havia se sentido pior consigo mesma. Quando a reunião terminou, Marina e Rafael ficaram sozinhos na sala. Ele se sentou pesadamente numa cadeira, passando as mãos pelos cabelos em um gesto que ela reconheceu como estresse extremo. Rafael, talvez eles tenham razão, disse ela suavemente. Sobre o quê? Sobre mim. Sobre ser melhor eu sair da empresa, do seu relacionamento, da sua vida. Rafael levantou a cabeça rapidamente. Marina, não. Pensa bem. Desde que nos envolvemos, sua vida virou de cabeça para baixo. Primeiro as fotos, agora isso. Talvez... Para! Rafael se levantou e foi até ela. Marina, olha para mim. Você acredita mesmo que eu teria construído tudo isso de forma corrupta? Claro que não. E você acredita que faria qualquer coisa para me prejudicar? Jamais. Então por que está duvidando de nós? Marina sentiu lágrimas nos olhos. Porque talvez amar você não seja suficiente. Talvez eu seja realmente um risco para tudo que você construiu. Rafael pegou o rosto dela entre as mãos. Marina Santos, me escuta bem. Você não é um risco. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida em anos. E não vou deixar Beatriz, ou quem quer que esteja por trás disso, destruir o que temos. Mas e se... Sem mas. Nós vamos superar isso juntos. Vamos provar minha inocência. Vamos descobrir quem está por trás desses ataques. E vamos mostrar para o mundo inteiro que o amor verdadeiro não pode ser destruído por inveja ou vingança. Naquele momento, o celular de Rafael tocou. Ele olhou a tela e franziu o senho. É um número que não reconheço. Atendeu. Alô? Marina viu o rosto dele ficar cada vez mais tenso conforme ouvia quem estava do outro lado da linha. Entendo. E o que você quer em troca? Uma pausa longa. Isso é chantagem. Outra pausa. Eu preciso de tempo para pensar. Ele desligou e ficou olhando para o telefone como se fosse uma cobra venenosa. Quem era? Perguntou Marina. Beatriz. Ela tem mais material comprometedor. Fotos de nós dois em situações íntimas, conversas gravadas sem nosso conhecimento, documentos que podem ser usados contra a empresa. Rafael se sentou novamente. Ela quer 50 milhões de reais para destruir tudo e desaparecer da nossa vida. Marina sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. 50 milhões? E se eu não pagar, ela promete que vai destruir não apenas minha empresa, mas também você. Disse que tem material suficiente para fazer você parecer uma espiã industrial, uma interesseira que se infiltrou na minha vida para roubar segredos comerciais. Marina se sentou sentindo-se completamente perdida. Rafael, você não pode pagar isso. Posso sim. Tenho esse dinheiro. Não é sobre ter o dinheiro, é sobre ceder à chantagem. Se você pagar agora, ela vai voltar pedindo mais, e mais, e mais. Rafael sabia que ela estava certa, mas a alternativa parecia impossível de aceitar. Então, o que fazemos? Marina respirou fundo, tomando a decisão mais difícil de sua vida. Nós lutamos, juntos. Não importa o que ela tenha, não importa quão difícil seja. Nós enfrentamos isso de cabeça erguida. Rafael olhou para ela com admiração. Você tem certeza?
Isso pode ficar muito feio, Marina. Ela pode tentar destruir você completamente. Deixa ela tentar. Eu não sou mais aquela garota insegura que derrubou vinho na sua camisa. Eu sou a mulher que você ensinou a acreditar em si mesma. E essa mulher não foge de uma luta, especialmente quando está lutando pelo homem que ama. Rafael se levantou e a beijou com uma intensidade que tirou o fôlego dela. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Eu te amo tanto, Marina Santos. Eu também te amo. E vamos sair dessa juntos. Nenhum dos dois sabia que Beatriz já havia colocado em movimento a fase final de seu plano. Dentro de 48 horas, ela revelaria o último segredo que poderia destruir não apenas o relacionamento deles, mas toda a vida que Rafael havia construído. A guerra estava prestes a atingir seu clímax. 48 horas depois da ligação de Beatriz, Marina e Rafael pensaram que tinham visto o pior. Os advogados estavam trabalhando incansavelmente para desmontar as acusações de corrupção. A mídia estava começando a questionar a veracidade das denúncias e eles haviam decidido não ceder à chantagem. Por um breve momento, pareceu que a tempestade estava passando. Era uma quinta-feira chuvosa, quando tudo desmoronou. Marina estava no escritório, organizando documentos para a defesa legal, quando Carla apareceu correndo, com o rosto branco de choque. Marina, você precisa ver isso, agora. Desta vez, não era um site de fofocas. Era o principal jornal econômico do país, com uma manchete que fez o coração de Marina parar. Marina Santos, a verdadeira identidade da amante do empresário Rafael Almeida. Marina pegou o tablet com mãos trêmulas e começou a ler. O que viu a fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. A matéria revelava detalhes íntimos de sua vida que apenas alguém muito próximo poderia saber. Mas não eram os detalhes em si que a chocaram. Era a narrativa construída ao redor deles. Segundo a reportagem, Marina Santos não era a garota simples e honesta que fingia ser. A matéria alegava que ela havia se aproximado de Rafael deliberadamente, usando informações obtidas através de uma investigação prévia sobre sua vida pessoal. Citava fontes próximas, dizendo que Marina havia estudado os gostos de Rafael, suas vulnerabilidades, até mesmo sua história com Beatriz, para se apresentar como a mulher perfeita para conquistá-lo. Isso é mentira, sussurrou Marina, continuando a ler com horror crescente. A matéria ia além. Afirmava que Marina havia gravado conversas íntimas com Rafael, usando seu celular, que havia fotografado documentos confidenciais da empresa e que estava sendo paga por concorrentes para obter informações privilegiadas. Havia até mesmo uma fonte anônima alegando tê-la visto se encontrando secretamente com representantes de empresas rivais. Marina Santos representa o tipo mais perigoso de golpista, dizia uma citação atribuída a um especialista em segurança corporativa. Ela se infiltra na vida de homens ricos através de relacionamentos fabricados, ganha sua confiança e então vende informações valiosas para o maior lance. Mas o pior ainda estava por vir. A matéria terminava com uma revelação que destruiu completamente Marina. Fotos dela conversando com um homem em um café, identificado como representante da construtora Millennium, principal concorrente da Almeida Construções. Marina reconheceu a foto imediatamente. Era de 2 meses atrás, antes mesmo de conhecer Rafael. O homem era João Paulo, um amigo da faculdade que trabalhava na Millennium e havia oferecido ajuda para conseguir um estágio. Ela havia recusado educadamente, mas a foto estava ali, fora de contexto, como prova de sua suposta traição. Marina? Chamou Carla preocupada. Você está bem? Marina não conseguia falar. Sentia como se estivesse sufocando. Como Beatriz havia conseguido tantas informações. Como havia descoberto sobre João Paulo. Como havia transformado uma vida inteira de honestidade em uma narrativa de traição e ganância. Foi quando Rafael apareceu na porta do escritório. Seu rosto estava uma máscara de frieza que Marina nunca havia visto antes. Ele segurava uma cópia impressa da matéria e seus olhos, que sempre a olhavam com tanto amor, agora pareciam distantes. Rafael, começou ela levantando-se. Carla pode nos deixar sozinhos? Disse ele com voz controlada. Quando ficaram sozinhos, o silêncio entre eles foi ensurdecedor.
Rafael colocou o jornal sobre a mesa, mas não se aproximou dela. É verdade? Perguntou ele finalmente. A pergunta foi como uma bofetada. Como pode me perguntar isso? Marina, há fotos, há testemunhas, há... Rafael parou, passando as mãos pelos cabelos. Eu preciso saber. Esse João Paulo, você o conhece? Sim, mas não da forma que estão insinuando. Ele é amigo da faculdade, ofereceu ajuda para conseguir estágio, eu recusei. Isso foi antes de te conhecer, Rafael. E por que não me contou sobre ele? Porque não havia nada para contar. Foi uma conversa de 5 minutos. Ele ofereceu ajuda, eu disse não obrigada, fim da história. Rafael a olhou por longos segundos. Marina me olha nos olhos e me diz: você nunca, em momento algum, passou informações sobre minha empresa para terceiros? Nunca! A resposta saiu como um grito. Rafael, como pode duvidar de mim? Depois de tudo que passamos juntos? Porque as evidências... Rafael pegou o jornal. Marina, eles têm detalhes sobre conversas nossas que apenas você e eu sabíamos. Eles sabem sobre meus pesadelos, sobre a cicatriz do acidente, sobre coisas que contei apenas para você. Marina sentiu o mundo girando. Alguém está nos espionando, Rafael. Nossos telefones, nossos encontros, nossa intimidade. Beatriz tem recursos para isso. Ou a pessoa que está me espionando é você. A acusação ficou suspensa no ar, como uma bomba prestes a explodir. Marina sentiu como se seu coração tivesse sido arrancado do peito. Você realmente acredita nisso? Perguntou ela com voz embargada. Rafael se virou para a janela, não conseguindo olhar para ela. Eu não sei no que acreditar mais, Marina. Tudo que achei que sabia sobre você, sobre nós, está sendo questionado. Então questione, mas me dê a chance de provar minha inocência. Como? Como posso ter certeza de que qualquer coisa que você disser não é parte de um plano elaborado? Marina sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque me conhece, Rafael. Você conhece meu coração, meu caráter. Sabe que sou incapaz de fazer isso. Eu pensei que conhecia, mas aparentemente há muita coisa sobre você que eu não sabia. Naquele momento, o telefone de Rafael tocou. Era Dr. Mendes. Rafael, precisa vir aqui imediatamente. Encontramos algo nas investigações sobre Marina Santos. Rafael desligou e olhou para ela. Dr. Mendes quer me ver. Sobre você. Rafael, não vá. Por favor, fique aqui. Conversa comigo. Vamos resolver isso juntos. Marina... Rafael parou na porta sem se virar. Acho melhor você não estar aqui quando eu voltar. Você está me demitindo? Estou te protegendo. De mais acusações, de mais especulações. E talvez... Ele hesitou. Talvez esteja me protegendo também. Quando Rafael saiu, Marina desabou na cadeira soluçando. Em questão de horas havia perdido não apenas o homem que amava, mas também sua reputação, seu emprego, sua dignidade. Beatriz havia conseguido destruir tudo, exatamente como havia prometido. 2 horas depois, Marina estava em seu apartamento fazendo as malas. Não havia mais lugar para ela em São Paulo. A história havia se espalhado pelas redes sociais. Seus amigos da faculdade estavam questionando sua integridade, e ela havia recebido ligações de jornalistas querendo sua versão dos fatos. Estava dobrando suas roupas quando alguém bateu na porta. Por um momento, seu coração saltou, esperando que fosse Rafael vindo se desculpar, dizendo que havia descoberto a verdade. Mas, quando abriu a porta, encontrou Beatriz Moreira parada no corredor, com um sorriso triunfante no rosto. Olá, Marina. Posso entrar? O que você quer? Comemorar, obviamente, e talvez oferecer alguns conselhos para o futuro. Beatriz entrou sem ser convidada, olhando ao redor do apartamento simples com desdém. Sabe, você realmente pensou que poderia ganhar? Uma garotinha simples contra mim? Foi você, tudo isso foi você. Claro que foi. E foi genial, não acha? Usar suas próprias virtudes contra você. Sua honestidade, sua transparência, sua inocência. Beatriz riu. Rafael sempre foi atraído por pessoas autênticas. Foi fácil fazer você parecer falsa. Como conseguiu tantas informações sobre mim? Querida, quando se tem dinheiro suficiente, pode-se descobrir qualquer coisa sobre qualquer pessoa. Investigadores particulares, hackers, pessoas dispostas a mentir por dinheiro. Não foi difícil construir uma narrativa convincente.
Marina sentiu raiva crescendo dentro dela. Você destruiu uma pessoa inocente para conseguir um homem que não te ama. Ah, mas ele vai me amar novamente. Agora que você saiu da vida dele, agora que ele está machucado e vulnerável, eu vou estar lá para consolá-lo, para mostrar que sempre fui a escolha certa. Você está enganada. Rafael vai descobrir a verdade. Vai mesmo? Com que evidências? Tudo que usei contra você pode ser verificado. As fotos são reais, as conversas aconteceram, os encontros foram documentados. O fato de terem sido tirados de contexto é irrelevante. Beatriz se aproximou de Marina, seu sorriso se tornando cruel. Sabe qual é a beleza do meu plano? Mesmo que Rafael descubra que manipulei algumas coisas, a dúvida já foi plantada. Ele nunca mais vai conseguir confiar em você completamente. E sem confiança, o amor morre. Marina percebeu que Beatriz estava certa. Mesmo que provasse sua inocência, Rafael sempre se perguntaria se havia algo que não sabia sobre ela. A semente da desconfiança havia sido plantada e cresceria até destruir qualquer chance de reconciliação. Agora, meu conselho, continuou Beatriz, é que desapareça, mude de cidade, talvez de nome, porque enquanto estiver por perto, será uma lembrança constante do erro que Rafael cometeu ao confiar em você. E se eu me recusar? E se eu ficar e lutar? Então eu vou liberar o resto do material que tenho sobre você. Fotos mais íntimas, conversas mais comprometedoras. Vou transformar sua vida em um inferno, até que não tenha escolha além de fugir. Marina olhou para aquela mulher que havia destruído sua vida com tanta frieza e calculismo, mas no fundo de sua dor, encontrou algo que não esperava: determinação. Você sabe o que é engraçado, Beatriz? O quê? Você fez todo esse esforço, gastou todo esse dinheiro, destruiu uma pessoa inocente, e mesmo assim, Rafael nunca vai te amar, porque você mostrou exatamente quem é, e no fundo, ele sabe disso. O sorriso sumiu do rosto de Beatriz. Veremos isso. Sim, vamos ver, porque talvez você tenha ganhado esta batalha, mas não ganhou a guerra. A verdade sempre vem à tona, Beatriz, sempre. Depois que Beatriz saiu, Marina terminou de fazer as malas. Não estava fugindo, estava se reagrupando, porque apesar de tudo, apesar da dor e da humilhação, ela ainda acreditava no amor que sentia por Rafael e estava disposta a lutar por ele, mesmo que isso significasse lutar sozinha. O que ela não sabia era que naquele exato momento, Rafael estava descobrindo algo que mudaria tudo. Dr. Mendes não havia chamado ele para apresentar mais evidências contra Marina. Havia chamado para mostrar as primeiras provas de que ela era inocente. A reviravolta estava prestes a acontecer. 3 semanas haviam se passado desde que Marina deixou São Paulo. Ela estava na casa dos pais em Osasco, tentando reconstruir sua vida longe dos holofotes e das acusações. Seus pais, João e Maria Santos, a haviam recebido de braços abertos, sem julgamentos, oferecendo apenas amor incondicional e apoio silencioso. Filha, chegou uma correspondência para você, disse seu pai, entregando um envelope elegante. Marina franziu o senho. Pouquíssimas pessoas sabiam onde ela estava. Abriu o envelope e encontrou um convite formal. A Almeida Construções convida para a inauguração do Conjunto Habitacional Esperança, um projeto dedicado a famílias de baixa renda. Por um momento, seu coração acelerou. Rafael havia mencionado esse projeto meses atrás, durante uma de suas conversas sobre sonhos e propósito. Ele havia dito que queria construir algo significativo, algo que fizesse diferença na vida de pessoas reais. Vai, filha, disse sua mãe, aparecendo na cozinha. Você precisa ver como termina essa história. Mãe, não posso. Depois de tudo que aconteceu, você precisa ainda mais. Não pode passar a vida se escondendo do que sente. E na manhã da inauguração, Marina vestiu seu melhor vestido, o mesmo azul marinho que havia usado para conhecer Helena, e pegou o trem para São Paulo. Seu coração batia descompassado durante toda a viagem, misturando ansiedade, saudade e uma ponta de esperança que ela tentava suprimir. O conjunto habitacional. Esperança ficava na periferia da cidade, onde antes havia um terreno abandonado. Agora, em seu lugar, erguiam-se pequenas casas coloridas com jardins e uma praça central onde crianças brincavam.
Era exatamente o tipo de projeto que Rafael havia sonhado realizar. Marina chegou discretamente, ficando no fundo da multidão. Havia centenas de pessoas, famílias que receberiam as casas, autoridades locais, representantes da mídia. E lá, no centro de tudo, estava Rafael. Ele parecia diferente, mais magro, com sombras sob os olhos que não estavam lá antes. Mas quando começou a falar sobre o projeto, Marina viu o brilho familiar voltar aos seus olhos. Este projeto não é sobre construção civil, dizia Rafael ao microfone. É sobre dignidade humana. É sobre acreditar que toda família merece ter um lugar para chamar de lar. É sobre lembrar que o sucesso só tem significado quando é compartilhado. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Aquele era o Rafael por quem havia se apaixonado. Não o empresário milionário, mas o homem que sonhava em fazer diferença no mundo. Mas principalmente, continuou Rafael, sua voz ficando mais intensa, este projeto é dedicado a alguém que me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua conta bancária, mas em seu caráter. Alguém que me mostrou que amor verdadeiro não tem preço. O coração de Marina parou. Ele estava olhando diretamente para ela através da multidão. Marina Santos, disse Rafael descendo do palanque e caminhando em sua direção. Você poderia vir aqui, por favor? A multidão se abriu, criando um caminho entre eles. Marina hesitou, sentindo centenas de olhos sobre ela, mas algo na expressão de Rafael a fez caminhar até ele. Quando chegaram face a face, Rafael pegou o microfone novamente. 3 semanas atrás, cometi o maior erro da minha vida. Duvidei da mulher que amo por causa de mentiras e manipulações. Marina Santos é a pessoa mais honesta, íntegra e genuína que já conheci, e quase a perdi por causa da minha própria insegurança. Rafael, sussurrou Marina. Deixa eu terminar, disse ele suavemente. Depois que você saiu, contratei os melhores investigadores do país. Descobrimos que Beatriz Moreira orquestrou uma campanha sistemática de difamação contra você. Ela hackear seus telefones, contratou pessoas para criar falsas evidências e manipulou informações para fazer você parecer culpada. A multidão murmurou surpresa. Marina sentia as pernas bambas. Beatriz está sendo processada por difamação, invasão de privacidade e extorsão. Todas as acusações contra você foram publicamente retiradas. Sua reputação foi limpa completamente. Rafael se ajoelhou ali mesmo, na frente de centenas de pessoas, mas mais importante que isso, Marina Santos, você pode me perdoar? Marina olhou para aquele homem ajoelhado na sua frente, vulnerável e arrependido, declarando seu amor publicamente. Pensou em todas as lágrimas que havia derramado, em todas as noites sem dormir, em toda a dor que havia sentido. Rafael, levanta, disse ela suavemente. Ele obedeceu, e ela viu lágrimas nos olhos dele. Você me machucou, disse Marina, sua voz quebrando. Quando mais precisava que acreditasse em mim, você duvidou. Eu sei, e vou carregar essa culpa para sempre. Mas, Marina sorriu através das lágrimas. Amor verdadeiro é sobre perdão, é sobre superar obstáculos juntos, é sobre escolher estar ao lado da pessoa amada, mesmo quando tudo parece estar contra vocês. Rafael a olhou com esperança crescente. Então sim, Rafael Almeida, eu te perdoo e eu te amo. Quando se beijaram, a multidão explodiu em aplausos e gritos de aprovação. Crianças correram para perto deles, famílias sorriam, e por um momento, tudo no mundo parecia estar no lugar certo. 6 meses depois, em uma cerimônia íntima no jardim da casa de Helena Almeida, Marina Santos se tornou Marina Almeida. O casamento foi simples, mas elegante, com apenas família e amigos próximos. Helena havia se tornado uma segunda mãe para Marina, e os pais dela foram recebidos como parte da família com todo carinho. Vocês prometem amar, honrar e proteger um ao outro, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença? Perguntou o celebrante. Prometo, disseram os dois em uníssono. Durante a festa, Rafael e Marina dançaram sozinhos sob as estrelas, no mesmo jardim onde ela havia conquistado o coração de sua sogra. Não acredito que conseguimos, sussurrou Marina, aninhada nos braços dele. Eu sempre acreditei.
Mesmo nos momentos mais difíceis, no fundo, eu sabia que nosso amor era mais forte que qualquer obstáculo. E Beatriz está cumprindo pena por difamação e extorsão. Mas sabe o que é engraçado? Não sinto raiva dela. Sinto pena, porque ela nunca vai conhecer o tipo de amor que temos. Marina olhou para o anel em seu dedo, depois para o homem que havia mudado sua vida completamente. Rafael, posso te fazer um pedido íntimo? Ele sorriu, lembrando-se da primeira vez que ela havia usado essas palavras. Qualquer coisa. Me promete que nunca mais vamos deixar ninguém entrar entre nós, que sempre vamos confiar um no outro, não importa o que aconteça? Prometo. E você me promete que nunca mais vai ter medo de não ser boa o suficiente para mim? Porque você não é apenas boa o suficiente. Você é tudo. Prometo. Enquanto dançavam, os fogos de artifício iluminaram o céu, pintando a noite com cores vibrantes. Era como se o universo estivesse celebrando junto com eles, aprovando uma união que havia superado todas as expectativas e obstáculos. Epílogo. 2 anos depois. Marina estava em pé na varanda do apartamento da cobertura, olhando para a cidade de São Paulo que se estendia até o horizonte. Suas mãos repousavam sobre a barriga ligeiramente arredondada, onde crescia o primeiro filho do casal. Aí está você, disse Rafael, aproximando-se por trás e envolvendo-a em seus braços. Como estão vocês dois hoje? Bem, ansiosos para conhecer o papai. Rafael beijou o pescoço dela, respirando seu perfume. Estava pensando, que tal chamarmos ele de João, em homenagem ao seu pai? Marina se virou em seus braços, com lágrimas nos olhos. Você faria isso? Claro. João Santos Almeida. Tem um som bonito, não acha? Tem, mas e se for menina? Helena Marina Almeida, em homenagem às 2 mulheres mais importantes da minha vida. Marina riu através das lágrimas. Como consegue sempre dizer a coisa certa? Porque tenho a melhor professora do mundo me ensinando sobre amor todos os dias. Eles ficaram ali abraçados, olhando para a cidade onde se conheceram, onde se apaixonaram, onde enfrentaram a tempestade e saíram mais fortes do outro lado. A Almeida Construções havia se tornado uma das empresas mais respeitadas do país, não apenas pelo sucesso financeiro, mas pelos projetos sociais que implementava. Marina havia terminado a faculdade e trabalhava como advogada especializada em habitação popular, ajudando famílias de baixa renda a conseguir financiamento para a casa própria. Juntos, eles haviam encontrado não apenas o amor, mas também um propósito comum: usar seus recursos e posição para fazer diferença na vida de outras pessoas. Rafael, disse Marina suavemente. Obrigada. Por quê? Por ter derrubado vinho na sua camisa naquela noite. Rafael riu, lembrando-se de como tudo havia começado. Na verdade, você que derrubou o vinho em mim. Eu sei. Foi o melhor acidente da minha vida. Não foi acidente, Marina. Foi destino. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons dourados e rosas, Marina e Rafael Almeida sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor verdadeiro que havia sobrevivido a todos os testes e sairia ainda mais forte do outro lado de qualquer desafio futuro. Porque quando 2 pessoas estão realmente destinadas uma à outra, nem toda a riqueza do mundo pode separá-las, e nem toda a pobreza pode diminuir o que sentem. O amor verdadeiro não conhece classes sociais, não se deixa intimidar por obstáculos, e sempre encontra um jeito de triunfar. E assim, a garota que uma vez fez um pedido íntimo a um milionário descobriu que o maior presente não era a vida de luxo que ele podia oferecer, mas o amor sincero que eles construíram juntos, tijolo por tijolo, como a mais sólida das construções.